Galera, para quem acompanha aí o modelo de carteira que a gente gosta de operar, que se chama carteira tipo núcleo, que é aquela carteira que primeiro a gente monta um núcleo forte, que vai pingando aquele dinheirinho ali todos os meses para a gente, e com esse dinheiro a gente vai montando uma carteira principal ou simplesmente reforçando ela aí com o próprio dinheiro do mercado, né? Muito se fala dos juros compostos, mas a grande dificuldade é você pegar 10 mil reais, fazer um aporte e ainda continuar colocando 250 reais todos os meses. Então, com essa carteira tipo núcleo, a gente consegue fazer um dinheirinho aí todos os meses e sim praticar os juros compostos ao nosso favor. É uma maneira meio que inteligente, né? Meio não, né? Extremamente inteligente de fazer a posição crescer, mesmo com a desvalorização da cota, beleza? Só para ser rápido aqui, eu já deixei algumas coisas adiantadas, galera. Eu já tô com essa opção de via varejo aqui para 24 dias úteis, vocês podem ver aqui, porque eu fui exercido no R$4. Então, via varejo, ela desceu 60 centavos do meu preço de entrada, que foi R$4. Porém, como eu montei uma compra sintética nesse ativo, eu recebi 30 centavos. Então, teoricamente, meu break-even, né, meu ponto de equilíbrio seria aqui no 3,70. Mas eu não vou considerar isso porque eu já comprei com o dinheiro que eu recebi dessa compra sintética, eu comprei um pouco mais de posição de via varejo. Beleza? Então vamos levar em consideração que o nosso ponto aqui de entrada é os R$4. Então vamos lá para a curva de Gauss, né, que é uma distribuição normal de D1. O que isso quer dizer? Que, desculpe aí quem já está mais avançado na linguagem matemática aí, mas a maioria do brasileiro não está acostumado com modelagem matemática. E basicamente a gente montando uma operação dessa forma, a gente consegue aí criar um mecanismo aí, né, tipo VaR, igual as instituições financeiras usam aí, que é o valor e risco. A gente consegue ter uma precisão muito boa aqui, ou pelo menos não tomar susto, igual quando a gente montou a operação nos R$4, sabia que só podia acontecer duas coisas: ou via ia subir, ou via ia descer. E aconteceu que ela desceu. Agora a gente precisa fazer o manejo dessa posição para não ficar com esse prejuízo aí de 60 centavos, beleza? Então, galera, deixa eu passar rapidinho aqui na curva de Gauss, que é o seguinte: esse X aqui ele representa uma média histórica, né? De um determinado ativo. Se você quer saber quantos carros transitam na sua rua, você pode usar mais ou menos aí a curva de Gauss. Ele serve para muita coisa aqui. Eu não vou entrar afinco nisso não, vamos mostrar só porque ela serve agora. E aí, se a gente achar que é necessário, a gente volta nela. Na verdade, eu vou estar sempre voltando nela, que ela é uma bússola aí para mim. Galera, se você notar aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó, mais escuro, ele representa um desvio padrão. Se a gente imaginar que o preço do ativo é 10 e ele começa a subir, aqui é 11, 12, 13. Aqui é 10 e ele começa a cair, 9, 8, 7, entendeu? Então é o seguinte: quando você escolhe entrar no ativo, quem usa banda de Bollinger aí sabe que a gente está falando, isso daqui poderia ser facilmente aquela linha verdinha que fica lá no meio, que é a linha da média móvel lá, correto? Então, se o ativo ele está em R$10 e ele começa a subir aqui um desvio padrão, ele tem 68% de chance de ficar transitando entre 9 e 11, ficar nessa casa aqui. É 100%? Claro que não. Se a gente for olhar aqui, a probabilidade é de 68% disso acontecer. E aí, quando a gente aumenta para 2 desvio padrão, a gente aumenta também aqui, vem aqui para o 8 e lá para o 12. Então ele tem 95% de chance de ficar fazendo isso. E aqui com 3 desvio padrão, a mesma coisa, a gente tem 99% de chance de acontecer isso aí.
Ah, mas tem dia que o papel explode, correto, mas a gente usa ele como bússola, né? Não é a única ferramenta que a gente usa, mas funciona e funciona muito bem. Bom, se eu sou um cara que tem sorte, eu tô tendo sorte já faz algum tempo, graças a Deus, e segue o baile. Então, isso aqui significa que tem um desvio padrão. Qual é o ativo que a gente está operando? A gente está operando via varejo. Então eu preciso saber, eu entro lá no site da B3, ó, e coloco lá desvio padrão de via varejo. Coloca no Google que já vai abrir aqui direto. Aí você só preenche, dá um pesquisar lá e ele já vai sair aqui, ó, 0.0375, esse montão de número aqui. Nada mais é do que você multiplicar ele por 100, você vai ter o percentual, quanto que custa um desvio padrão em percentual, porque ele aqui está em forma decimal, né? E aqui a gente tem, olha, a média histórica, né? A gente está vendo aqui volatilidade anualizada, significa que naquele período ela está em 59. Isso também é muito importante, porque quem estudou um pouquinho aí de Black-Scholes sabe que o dado mais importante que os bancos olham é a volatilidade. Porque o Vega, ele está repleto de VE ali, né? Que o VE, não vou entrar em detalhe agora, porque já tem um monte de coisa falando aí. Mas resumindo, ele é o prêmio, é o quanto o prêmio da opção tá caro ou tá barato. Quanto maior o valor, quanto maior a volatilidade, maior vai ser o prêmio que você vai ter que pagar, porque você corre mais risco se o ativo é muito volátil. Beleza? Outra ferramenta que eu uso também aqui, ó. A gente entra aqui na própria B3 e coloca lá, antes de montar a operação, você coloca aqui se você vai operar com opções, se você vai operar com ações, derivativo, e aí ele vai te dar o valor do risco aqui que você precisa. A gente pode falar disso também mais para frente. Vamos lá na Black-Scholes. Galera, sabendo que eu tenho um desvio padrão de via, ele é igual a 3.7, dois desvio padrão, que ele corresponde ali a 95% das vezes o movimento vai ficar dentro daquele parâmetro, a gente tem o 7.4. O que a gente vai fazer? Vai pegar o valor aqui, ó, do fechamento, né? Vai pegar o valor do fechamento. Deixa eu ligar minha calculadora aqui. 3.41 entre 7.4% mais. Então a gente chegou no valor aqui de 3,66. Eu tenho que começar a olhar as opções com strike maior que 3,66. Eu já olhei aqui, ó, 3,70, dá para fazer 75, mas eu mirei nesse cara aqui, 3,80. Por quê? Se vocês repararem aqui, ó, ele tem um delta 0,32. Isso é muito importante nessa tomada de decisão. Como eu já estou posicionado em via varejo e ela caiu, significa que se ela subir não é um problema para mim. Um problema é se ela continuar caindo. Aí eu já adiantei aqui, ó, só para vocês terem noção, deu uma olhadinha no delta. Ele está quase 1 aqui, né? Ele está bem próximo de 1. Então, ou seja, o que isso significa? Que uma determinada quantidade dessa opção é rigorosamente representa uma quantidade daquele ativo. Então, para cada 3 calls que eu vendo, eu represento um ativo de via varejo. O que acontece se eu comprar via varejo agora? Olha, repara que meu delta é 0. Então, eu zerei meu delta, correto? Deixa eu tirar aqui de novo. Então a gente sabe que quando a gente começa a perceber esses movimentos de mercado, coisa que pouco se fala, a gente vê que o nosso trade, né? Eu praticamente opero dinheiro, eu não opero papel. Eu monto uma carteira principal a partir desse núcleo aqui. É só essa operação que eu uso? Não. Mas é essa no momento que melhor está pagando. Quando a gente bota lá o VAR, né? A gente montou um VAR aqui meio que improvisado, mas tem muito sentido, porque a gente tem duration, a gente tem risco e a gente tem entrada e saída
desse movimento. Então a gente pode considerar que a gente montou um VAR, não usando as mesmas ferramentas que os bancos usam, mas até agora eu não olhei um gráfico. Para quem repara aí, posso até colocar aqui, ó, eu uso gráfico de linha e bandas de Bollinger para quê? Para mim saber para que lado o ativo está indo, correto? Então a bolsa ela é bem simples, a gente tem que comprar, vender e negociar. Então eu negociei para entrar na operação e agora eu vou negociar para sair da operação. Qual é o risco que eu corro? Via varejo continuar descendo, certo? E aí eu vou botar aquele prêmio no bolso, vou recomprar um pouco mais de ação, vou aumentar o volume da minha carteira e aí a gente espera um movimento para cima. Em vez agora de ter mil via varejo, por exemplo, a gente pode ter 1.200, 1.300 via varejo. Aí quando ela voltar para sua média, você volta muito melhor posicionado, além de baixar o preço médio, beleza? Então, eu escolho sempre lá, eu espero aqui um movimento de 2 desvio padrão e começo a olhar a volatilidade da operação. Então, quando essa volatilidade está maior que a volatilidade histórica, eu sempre procuro pegar opções mais longas. Por quê? Porque se essa volatilidade começa a cair, né, ela tende a voltar para a média, eu começo a botar um dinheiro no bolso. E toda vez que a volatilidade está alta e a ação, né, o ativo direto faz um movimento para baixo, o que engorda é a put. Então quando a gente olha lá a curva de Gauss, a gente vê uma galera meio que fazendo ao contrário. Não existe certo nem errado, é o que está dando certo para mim, eu estou compartilhando. E aí a galera pediu para colocar na internet, então tá aí. Toda vez que ela faz um movimento para baixo, o cara chega aqui e fala assim, putz, agora eu vou ter que vender uma put aqui, vou ter que vender uma call aqui para poder me proteger se ela afundar mais. Sendo que o movimento contrário, o movimento deveria ser o oposto. O que engordou foi a put. Se ela desceu 2 desvio padrão, eu vou pegar mais 2 desvio padrão para fora, né, que a gente chama de efeito de cauda, e vou vender lá, porque aquilo vai tá maior, o prêmio vai estar mais gordo. Na pior das hipóteses, eu tenho que assumir aquele papel com aquela quantidade de preço. E assim que eu recebo, automaticamente eu já compro uma quantidade de ativo, porque eu pego meu preço médio daqui e jogo ele para cá. E aí quando o ativo volta a fazer de novo um movimento para cima, eu entrego aquela posição ali. E se ele não voltar, eu fico com aquele dinheiro no bolso e por aí vai. Então são alguns mecanismos que eu mostro para vocês aqui de como eu tenho operado. Ah, mas eu não tenho o Profit Pro ele é caro, ou na minha corretora ele é caro, ou eu não tenho ele, eu tenho aquele lá baratinho de R$10. Poxa, não tem problema, até agora ó, a gente pode usar aqui ó, a gente tem uma calculadora Black-Scholes também no opções.net. Aquele também eu consigo ver, já deixei adiantado, a gente tem as mesmas informações lá relacionadas a delta, tudo mais, igual o módulo de opções do Profit lá. Beleza, galera? Segue a gente lá no Instagram também, Silvio Investidor, e quem quiser aprender umas operações aí, acompanhar a gente, fazer parte, que a gente tem uma mesa de operações aí que chama Algo TV. É um canal no YouTube que a gente tem, vou deixar aqui embaixo a descrição, e a gente faz muitas operações estruturadas lá, todo mundo opera de maneira bem tranquila, você vê que o básico funciona muito bem, tem profissionais lá com mais de 45 anos de mercado financeiro, e são todos aí apaixonados pelo que fazem, né? Se quiser fazer parte do grupo, aí é só deixar um like aí, fala eu quero, que a gente dá os próximos passos aí. Valeu, galera? Fica com Deus aí, um bom estudo para todo mundo.